Somando os termos opostos do conjunto dos números reais, nós vamos obter o elemento neutro da adição, que é o zero, né? Então, simplifica, x ao quadrado y com y x ao quadrado. Depois, nós temos xy ao quadrado menos xy ao quadrado. Então, vamos simplificar esses dois termos também. São opostos na soma dá zero. Por último, y ao cubo. Então, esses dois termos, x ao cubo e y ao cubo, eles não têm termos semelhantes dentro da expressão. O que nós podemos concluir daí? Que x ao cubo mais y ao cubo é igual a x mais y, x ao quadrado, menos xy mais y ao quadrado. Desse desenvolvimento dessa expressão, nós vamos já chegar na outra expressão da diferença de cubos, que nós vamos mostrar aqui no quadro daqui a pouquinho. O que é importante aí? Você verificar que você tem dois números, que você tem a soma dos cubos desse número. Qual é a forma fatorada de dois números que tem a soma de seus cubos? Então, você vai olhar para esses termos sem o cubo, conservando o sinal. Então, x ao cubo mais y ao cubo é igual a x mais y. No primeiro fator, nós apenas retiramos os cubos dos termos, ok? Dentro do segundo fator, o que ocorreu? Isso daí também é uma confusão grande dentro dos alunos lá na 7ª série. Eles querem escrever lá no segundo fator o trinômio quadrado perfeito. Lá dentro não é um trinômio quadrado perfeito. O que você tem lá dentro? O quadrado do primeiro termo menos... Observe que esse termo do meio, ele tem um sinal oposto em relação aos cubos. Se lá for soma, esse termo do meio é diferença. Então, menos, agora que sim, o produto entre os dois. A maioria dos alunos colocam o dobro do produto entre os dois. Voltando para onde? Lá para o trinômio quadrado perfeito. Não é o caso aí. E por último, soma-se o quadrado do segundo termo. Vamos verificar esse segundo resultado que nós temos aí em relação à diferença de cubos no quadro? Vamos lá, acompanhe aí. Olha só, x ao cubo menos y ao cubo. Nós mostramos, por indução, em relação ao exercício anterior, que isso daqui vai ser igual. X menos y, observe o seguinte. O primeiro passo aqui da fatoração, na diferença de cubos, você vai escrever os termos que estão na diferença sem o cubo, certo? Então, só x menos y. Agora, você vai quadrar o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. X ao quadrado. Qual é o sinal aqui? Não é a diferença de cubos? Então, aqui vai ser a soma. Multiplicam-se as bases dos termos que estão elevados ao cubo. Então, x vezes y. E, por último, soma-se o quadrado do segundo termo. Então, essa daqui é a forma fatorada do cubo da diferença de dois termos. Vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver isso daqui da forma algébrica, como nós fizemos no caso anterior, e mostrar essa equivalência de fato. Então, é muito comum lá na 7ª série, o professor chamar esse produto de polinômios e usar aí o que eles chamam, como eu aprendi lá na 7ª série, quando eu fiz a 7ª série, o professor falava a regra do chuveirinho, para evidenciar o produto termo a termo. E mesmo porque quando você aparece com um produto de polinômios com uma quantidade grande de termos, é comum o aluno ou multiplicar repetidas vezes ou esquecer alguma multiplicação. Então, é conveniente mostrar a multiplicação usando essa regra aqui do chuveirinho. Como é que é? X vezes x ao quadrado. X ao cubo. X vezes xy, olha o sinal, mais por mais, no produto dá mais, x vezes xy, x ao quadrado y. Depois, x vezes y ao quadrado, mais por mais, xy ao quadrado. Ok? Pegamos um dos termos do primeiro polinômio, multiplicamos por todos os termos do segundo. Vamos repetir a operação com menos y agora. Menos y vezes x ao quadrado, vamos escrever aqui embaixo. Vai ficar menos yx ao quadrado. Menos y vezes xy, sinais diferentes na multiplicação, dá menos. Menos y vezes xy, menos xy ao quadrado. Depois,
menos y vezes y ao quadrado, menos y ao cubo, certo? Vamos efetuar a soma dessas duas expressões aqui. Então, eu tenho aqui, nessa expressão acima, o produto do primeiro termo por todos os termos do segundo fator. E aqui embaixo, o produto do segundo termo por todos os termos do segundo fator, ok? Agora, olha só, x ao cubo não tem nenhum termo semelhante aqui, então vamos apenas repetir. X ao quadrado y, e aqui eu tenho menos y x ao quadrado. Como a ordem dos fatores não altera o produto aqui, esses termos eles são opostos. Somando esses termos opostos, dá zero. Da mesma forma, xy ao quadrado e menos xy ao quadrado. Y ao cubo não tem termo semelhante, repete. Ok? Então aí nós mostramos a diferença, o cubo da diferença de dois termos. Perdão, a diferença dos cubos. Cubo da diferença é a menos b elevado ao cubo. Ok? Vamos ver uma aplicação aí? Fatorar 8 mais x ao cubo. Então, já apareceu um termo lá que você pode escrever ao cubo, verifica se o outro você também pode escrever. Vamos lá? Então, 8 fatorando, como o professor Clício relembrou ali no início da aula dele, a fatoração. 8 eu posso escrever como sendo 2 elevado ao cubo. E x ao cubo nós apenas repetimos. Então, nós temos aí uma soma de cubos. Ora, a soma de cubos dá para fatorar, nós vimos agora a fatoração. Então, como é que nós vamos escrever 2 ao cubo mais x ao cubo? Olha lá, o primeiro termo, você vai tirar os cubos e escrever apenas as bases. Então, vai ficar 2 mais x. No segundo fator, você vai pegar o quadrado do primeiro, menos o produto entre eles, mais o quadrado do segundo. Observe nesse segundo fator que não é um trinômio quadrado perfeito. Apesar de ter dois termos que são quadrados, o termo do meio não é o dobro do produto entre eles. Façam essa verificação depois. 8 mais x ao cubo vai ser igual, então, a 2 mais x, que multiplica 2 ao quadrado, 4, menos 2x mais x ao quadrado. Está aí a forma fatorada de 8 mais x ao cubo, não é simples? Então, é só seguir passo a passo a forma de fatorar o cubo da soma de dois termos. Vamos para outra aplicação? Novamente aí nós temos uma soma de cubos. Como é que eu identifico essa soma de cubos? Ora, x à sexta, 6 é múltiplo de 3. Portanto, eu posso escrever x à sexta como sendo x ao quadrado elevado ao cubo. E 27? Ora, 27 também eu posso extrair a raiz cúbica de 27. Então, eu posso escrever na forma cúbica. Então, vamos lá? X à sexta sobre 27 eu vou escrever como sendo x ao quadrado sobre 3 elevado ao cubo. E 1 ao cubo. Vamos lá? Então, nós temos x ao quadrado elevado a terceira, x ao quadrado sobre 3 elevado a terceira mais 1 elevado a terceira. Observem a soma entre dois cubos, certo? Então, nós temos a soma de cubos. Então, vamos para a forma fatorada. Escreve os termos, as bases desses cubos. Então, x ao quadrado sobre 3 mais 1. Agora, vamos para o segundo fator, que é um pouquinho mais trabalhoso. Então, quadra o primeiro termo, x ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado, menos o produto entre eles, x ao quadrado sobre 3 vezes 1, mais 1 ao quadrado. Lembre-se que esse sinal de menos aí no termo, esse sinal é sempre o oposto do que você está se referindo, o cubo da soma ao cubo da diferença. Como o cubo é da soma, esse termo do meio aí, ele vai ter o sinal negativo. Vamos lá? Então, x ao quadrado sobre 3 vezes 1 e, por último, o quadrado do segundo termo. Agora é só ajeitar a expressão. Então, temos lá que x à sexta sobre 27 mais 1, que é a nossa expressão inicial, a sua forma fatorada é dada por x ao quadrado sobre 3 mais 1, que multiplica x à quarta sobre 9, que é o quadrado de x ao quadrado sobre 3, menos o produto x ao quadrado sobre 3 vezes 1, que é ele mesmo. Olha aí a unidade do produto aparecendo. Mais 1 ao quadrado, que é 1. Ok? Vamos continuar? Outra aplicação. Fatorar o polinômio a ao cubo, b ao cubo, menos 64. Ora, você pode estranhar aí. Por que polinômio só tem dois termos? Ora, quando nós estudamos polinômios, a classificação, foi o professor Lourenço que trabalhou com vocês,
a classificação do polinômio, nós temos o monômio, o binômio e o trinômio como casos especiais. Mas, de forma geral, você pode chamar qualquer um deles de polinômio. Quando você está se referindo a um polinômio, você está se referindo a uma expressão algébrica formada por números e letras e operação de adição ou subtração entre elas, certo? Então, não tem problema nenhum você chamar um binômio de polinômio. É conveniente você usar a notação de binômio, a classificação, melhor dizendo, binômio, trinômio, tá? Até pelos casos especiais de fatoração que a gente está trabalhando. Vamos dar continuidade? Então, A ao cubo menos B ao cubo B ao cubo menos 64, eu já tenho no primeiro termo o cubo aparecendo. Então, posso escrever A ao cubo vezes B ao cubo como sendo A vezes B elevado ao cubo. Ou simplesmente repetir a expressão. Agora, o 64 que não está no cubo ainda. Você pode fatorar o 64 e escrever o 64 como sendo 4 ao cubo. Ora, mas se você fatorar o 64, vai ficar 2 elevado a sexta. Não tem problema. Você vai dar conveniência de escrever o termo na forma como você quer. No caso aí, é que apareça o cubo. Se, por exemplo, em A ao cubo, B ao cubo aparecesse a sexta, aí sim era conveniente você escrever o 2 elevado a sexta e fatorar 2 vezes. Vamos dar continuidade? Então, A ao cubo, B ao cubo menos 4 ao cubo, de novo, você vai repetir a expressão retirando o cubo. Você vai escrever só as bases que estão elevadas ao cubo, respeitando o sinal da diferença no caso aí. AB menos 4. Agora, no segundo fator, o que nós temos? Vai quadrar o primeiro termo, que é a B, então nós vamos obter A ao quadrado, B ao quadrado. Olha o sinal, mais. Por que o sinal de mais nesse termo? Porque nós estamos tratando da diferença de cubos. Então, aí dentro vai sempre o sinal invertido da operação entre cubos que nós temos. 4 vezes AB, porque é o produto entre eles. E, por último, o quadrado do segundo termo. Agora, basta a gente escrever a expressão desenvolvendo 4 ao quadrado. A única coisa que falta é escrever aí. Então, vamos lá. Vai ficar B menos 4, que multiplica 2B2, mais 4AB, mais 16. Para finalizar, vamos pegar o binômio original, A ao cubo, B ao cubo, menos 64, e evidenciar a sua forma fatorada. Ok? Vamos lá. Vamos continuar? Vamos ver aí. Outro caso agora, o trinômio de segundo grau. Então, vejam bem. Nós trabalhamos o trinômio quadrado perfeito, a soma de cubos e a diferença de cubos. Agora nós vamos para outro caso de produtos notáveis ainda, que é a relação de Steven. Vocês trabalharam essa relação na aula de polinômios de produtos notáveis, no início de produtos notáveis, ok? Agora a gente vai fazer o quê? O processo inverso. Como é que é a relação de Steven? Vamos lembrar? A relação de Steven mostra no trinômio a soma x ao quadrado mais sx mais p, onde s é a soma de dois termos e p o produto entre eles. Ou seja, eu posso escrever o trinômio na forma x ao quadrado mais a mais b vezes x mais a vezes b. Então, lembrar que a relação de Steven você vai trabalhar soma e produto. É fundamental agora para o aluno lá da sétima série, que é o assunto colocado na sétima série, e como o professor Clício falou bem a respeito da grande dificuldade que tem, vocês aí que já estão atuando em sala de aula sabem disso, a sétima série é uma série problemática dentro da matemática devido à introdução de expressões algébricas e operações entre elas, e o professor precisa treinar bastante seus alunos. Por que treinar? Eu falo treinar porque eu costumo dizer para os meus alunos isso, principalmente aqueles que alegam muita dificuldade em matemática. Matemática é treino, é treino. Se você tem dificuldade em determinado assunto, você tem que se preocupar com a definição, porque não adianta nada o aluno pegar e tentar resolver apenas exercício, resolver exercício, e às vezes o aluno ele nem sabe o que está fazendo. Ele pega o enunciado da questão, não sabe nem o que está pedindo, vê a expressão, pega a expressão e já tenta desenvolver. Não é esse o nosso objetivo dentro de sala de aula. Primeiro é a interpretação. Verificar dentro do que o problema quer, o que você quer na resolução daquele problema. E partir para os conhecimentos adquiridos na definição, suas propriedades, o resto, o treino, agora sim, o treino é a aplicação dessas propriedades. Ok? Então vamos lá, vamos relembrar aí como é que é a relação de Steven. Vamos lá? Olha lá, o que eu falei ainda há pouco. Na relação de Steven, ele mostra um trinômio em que você escreve
a soma e o produto de dois termos, x ao quadrado mais a mais b, que multiplica x, mais a vezes b, você pode escrever esse termo como sendo x mais a vezes x mais b. Acompanhar aí, então, a relação do processo inverso, você está saindo agora do resultado do produto notável para voltar para a sua forma original, que vai ser agora, então, o que nós vamos chamar de forma fatorada. Escrever a expressão algébrica como produto de outras expressões, de uma forma mais simples. Para que isso? Para, principalmente, fatorar expressões na numerador, quando você vai trabalhar com frações algébricas. É uma das grandes aplicações aí da forma fatorada. Tem outra também importantíssima, porque o que se pensa? O aluno só vai trabalhar a equação de segundo grau em que série? Na oitava? Não. O professor ele já pode inserir a equação de segundo grau, alguns casos especiais da equação de segundo grau, utilizando a relação de Steven. Ele pode sem problema nenhum. Por quê? Ele vai sair da forma fatorada do trinômio do segundo grau, ele mostra equações no trinômio de segundo grau, fatora essas expressões segundo a relação de Steven e usa a lei do anulamento do produto. Para que um produto seja igual a zero, pelo menos um dos fatores tem que ser zero. Isso um aluno de sétima série, sem problema nenhum, tem condições de resolver uma equação de segundo grau, é claro, de forma conveniente, onde caiba o produto de Steven, ok? Vamos continuar? Vamos lá, uma aplicação. Fatorar o polinômio x ao quadrado mais 10x mais 16. Eu gostaria, nesse momento, de chamar a atenção para esse exemplo que eu peguei. Foi o que eu acabei de falar agora da questão da conveniência dos trinômios. Nós estamos trabalhando agora com os alunos da sétima série, nós estamos tentando desenvolver a relação de Steven. Ela não é uma relação fácil do aluno verificar se ele não for bem treinado para isso. Então, como existe em todos os autores aí, não é pegar um trinômio arbitrário. Cada relação de Steven em qualquer trinômio vai caber. Só que nem sempre a soma e o produto vai estar evidente. Então, o objetivo do professor agora, no momento, na sétima série, é ele pegar um trinômio e escrever um trinômio conveniente para que apareça naturalmente a relação de Steven. Você não pode, você corre o risco de pegar um trinômio, por exemplo, onde a soma e o produto dos termos que vão aparecer nesse trinômio, por exemplo, são frações, são números irracionais, ou pior ainda, são números complexos, que tanto o professor quanto os alunos em sala de aula, apenas usando a relação de Steven, vão quebrar a cabeça, vão tentar fazer de 1000 formas ali, alguns casos, porque a relação